Nessa aula, nós vamos continuar o estudo dos bens. Ao final, você será capaz de distinguir coisas de bens e será capaz de classificar os bens segundo diversas categorias. Vamos ver na sequência a terceira classe de bens. São os bens considerados em relação às pessoas. Serão públicos ou privados, de acordo com quem seja o titular do direito subjetivo sobre eles. Os bens públicos são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Já os bens privados são os bens pertencentes às pessoas de direito privado, sejam físicas ou jurídicas. Não obstante, tem-se reputado bens públicos os bens pertencentes às sociedades de economia mista e às empresas públicas, embora, como nós já vimos, sejam pessoas de direito privado. Em nosso sistema administrativo, os bens públicos podem ser federais, do Distrito Federal, estaduais ou municipais, conforme a entidade pública a que pertençam ou o serviço autárquico ou paraestatal a que se vinculem. Segundo a sua destinação, o direito civil os classifica como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. O que são bens de uso comum do povo? São aqueles destinados à utilização pelo público em geral, como as praias, os rios, as ruas, as praças, etc. Bens de uso especial são aqueles que se aplicam a algum serviço ou estabelecimento federal, do Distrito Federal, do Estado ou do município, como edifícios e terrenos. Os bens dominicais, por sua vez, constituem o patrimônio disponível do Estado. É o mobiliário, por exemplo, os automóveis e por aí adiante. Bom, uma outra classe de bens, a quarta, são os bens considerados em relação à sua comerciabilidade. Aí nós vamos ter os bens no comércio e fora do comércio. Em latim, res in commercio e res extra commercium. Os bens que se acham no comércio podem ser alienados e adquiridos livremente. Já os bens que estão fora do comércio são todos os inapropriáveis, como o sol e as estrelas, e também os inalienáveis, seja por força de lei, como alguns bens públicos, bens fundacionais, dentre outros, seja por convenção, como o bem de família voluntário. Quanto aos bens públicos, deve-se esclarecer que inalienáveis, propriamente dito, são os de uso comum do povo e os de uso especial, enquanto conservarem a sua qualificação. Já os bens dominicais, como a frota de carro do Estado, por exemplo, podem ser alienados, desde que observadas as exigências da lei. Uma outra categoria de bens em relação à sua comerciabilidade são os bens de família. Bem de família é todo bem imóvel que, por força de lei ou da própria vontade do dono, se torna impenhorável e ou inalienável, ficando reservado para a residência da família. Antes da Lei 8.009 de 90, o Código Civil de 16 previa o bem de família de instituição voluntária sempre que o casal ou um dos cônjuges, casados ou amaziados, enfim, em união estável, destinava um imóvel próprio para a residência da família, com cláusula de não poder ser alienado e de ficar isento de execução por dívidas, ou seja, impenhorável, ressalvadas, porém, aquelas provenientes de impostos sobre o próprio imóvel, tais como o IPTU. Dessa arte, o imóvel tornava-se inalienável e impenhorável. Para se instituir o bem de família, era necessário um escrito público, inscrito no cartório de registro de imóveis e publicado na imprensa oficial.
Bom, com o advento da Lei 8.009 de 90, a situação mudou radicalmente. Essa lei determina a impenhorabilidade por dívida de todas as moradias familiares, uma para cada família, havendo ou não casamento, independentemente de qualquer ato ou providência por parte do interessado. A lei abrange o solo e todos os imóveis por acessão física ou intelectual. Desses últimos, ou seja, dos imóveis por acessão intelectual, que são os bens móveis que guarnecem a residência, excluem-se as obras de arte e os adornos suntuosos. Se o imóvel for rural, só se reserva a sede. As terras são penhoráveis. Se for alugado o imóvel, a impenhorabilidade aplica-se apenas aos imóveis por acessão intelectual, ou seja, aos móveis quitados que guarneçam a residência. Tendo a pessoa vários imóveis, será considerado impenhorável, para efeito da Lei 8.009 de 90, o de menor valor. Se a família quiser reservar o de maior valor, terá que promover a instituição voluntária do bem de família, quando então o imóvel, além de impenhorável, ficará inalienável. A dita Lei 8.009 prevê, todavia, algumas exceções à regra da impenhorabilidade. Dessa forma, será penhorável pelos créditos dos empregados domésticos. Também será penhorável pelo credor que tenha financiado a construção ou aquisição do imóvel. Também vai ser passível de penhora pelo credor de pensão alimentícia, ressalvados os direitos do cônjuge ou do companheiro do devedor sobre o imóvel. Em outras palavras, caso o cônjuge ou companheiro do devedor seja coproprietário do imóvel, este responderá até a meação, a não ser que ambos sejam responsáveis pela pensão, ok? Tal seria a hipótese, por exemplo, do pai e da mãe privados do poder familiar, mas que ainda tenham que pagar pensão ao filho que esteja sob tutela e guarda de um terceiro. Bem, é ainda penhorável pelos tributos que recaiam sobre o imóvel, como o IPTU. O credor hipotecário também terá direito sobre o imóvel, uma vez que voluntariamente o imóvel lhe foi oferecido em garantia. Outra exceção é a do imóvel adquirido com produto de crime ou para execução de sentença criminal condenatória a ressarcimento ou perdimento de bens. A vítima ou seus herdeiros poderão penhorar o imóvel residencial do condenado. Bem, a Lei 8.245 de 91, chamada Lei do Inquilinato, acrescentou mais uma exceção. Se o inquilino não pagar os aluguéis ou demais encargos e não tiver como pagar, o fiador será responsabilizado e o seu imóvel residencial poderá ser penhorado. O Código Civil de 2002 também trata do bem de família. Em primeiro lugar, mantém as regras da Lei 8.009 de 90 sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial. Em segundo lugar, disciplina o bem de família de instituição voluntária, que pode consistir num prédio residencial urbano ou rural com as suas pertenças e acessórios. Acrescenta ainda que o bem de família também pode abranger valores mobiliários, que teriam sua renda destinada à manutenção do imóvel e ao sustento da família. A instituição do bem de família fica a cargo dos cônjuges ou da entidade familiar e dá-se por escritura pública ou testamento. Para evitar fraude contra credores, o Código Civil, artigo 1711, exige que o bem de família voluntário não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido do instituidor ou instituidores ao tempo da instituição. Patrimônio líquido é, em termos bem simples, apurado subtraindo-se as dívidas, ou seja, o passivo, dos bens e créditos, ou seja, o ativo.
Em outras palavras, patrimônio ativo menos patrimônio passivo igual a patrimônio líquido. Uma noção bem simples, ok? Uma vez instituído, o bem de família fica isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as relativas a tributos sobre o imóvel e a despesas de condomínio. Essa isenção dura enquanto viver um dos cônjuges ou companheiros, ou na falta deles, até que os filhos completem a maioridade. Para eliminar a cláusula de bem de família, os instituidores devem requerer ao juiz que expedirá o mandado de liberação desde que haja consentimento dos interessados. Tratando-se de imóvel rural, ficam incluídos na cláusula, com as mesmas regras de inalienabilidade e, principalmente, impenhorabilidade, a mobília e utensílios domésticos, o gado, instrumentos de trabalho, desde que mencionados minuciosamente na escritura de instituição do bem de família. Algumas questões para encerrar. Seria inconstitucional a exceção feita pela Lei 8.245 de 91 à impenhorabilidade do imóvel familiar? O imóvel da pessoa solteira poderá ser penhorado por dívida? O que dizer se o único imóvel da família for um imóvel valioso cujo valor seja suficiente para pagar os credores e financiar a aquisição de outro imóvel, obviamente mais barato? Poderia ele ser penhorado? São questões para você refletir, ok?